Chegou o seu momento Vida e Saúde, é hora de começar a parar para pensar nas coisas que você pode fazer por você mesma. E muitas vezes essas coisas não são tão caras, são acessíveis, são fáceis. Basta você dedicar algum tempo para se planejar e começar a mudar de vida hoje. O programa Vida e Saúde está muito legal, está bem feitinho. A gente preparou alguns assuntos do seu interesse, alguns assuntos que você tem pedido para a gente. Hoje a gente continua conversando sobre doenças autoimunes. Especificamente vamos falar sobre artrite reumatoide, um problema que tem acometido cada vez mais pessoas, mas que tem como controlar. Você vai ver daqui a pouquinho aqui como fazer. Você também vai entender aqui como produzir o alimento orgânico, você vai entender como é feito todo o processo para que esse alimento chegue cada vez mais íntegro até você, sem contaminação, sem agrotóxicos, uma matéria muito importante, muito necessária e atual. Também teremos aqui uma mudança de conceito, você vai entender o que pode fazer para que nós tenhamos crianças vivendo com até 100 anos de vida. Projeto muito legal, uma mudança, na verdade, de conceito muito interessante que você pode aplicar. Talvez você já esteja aplicando aí com as mudanças propostas pelo Vida e Saúde, mas um ponto de vista mostrado diferente aqui no Vida e Saúde hoje. Tem receita também. Hoje você vai aprender delícia de abacaxi, uma receita maravilhosa. A Elisa prometeu que vai ser uma receita simples, então fique preparado daqui a pouquinho para anotar os ingredientes e daqui a pouquinho também ir para a cozinha e fazer diferente aí a partir de agora. Vida e Saúde está só começando, eu quero cumprimentar aqui a doutora Karine Keffler. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde. A doutora Karine é reumatologista, já esteve conosco ontem falando sobre lúpus. Você que quer aprender um pouquinho mais, perdeu o programa de ontem, estava ocupado, acessa lá novotempo.com/vida e saúde, pesquisa lá, coloca lá lúpus na parte de procura e aí você vai entender um pouquinho mais da nossa conversa que começou ontem e hoje a gente vai para um outro assunto. Artrite reumatoide. Um problema que tem sido também cada vez mais frequente, infelizmente, né, doutor? O que seria artrite reumatoide? Bom, a artrite reumatoide é um dos problemas que nós mais enfrentamos no consultório de reumatologia. É bem comum e é uma doença também autoimune, também crônica e que tem o seu problema sediado num lugar chamado sinóvia, na membrana sinovial. E é onde acontece uma inflamação importante, gerando aí os sintomas de artrite, a dor, o edema, o calor local, né, nas articulações. E depois dessa inflamação vem a cicatrização. Então, inflama e cicatriza constantemente o mesmo lugar, gerando uma deformidade. E posteriormente, o paciente perde movimento, perde a conformação normal das suas articulações. Existe uma causa, quando você diz que é uma doença que não é uma doença crônica, então não é uma doença adquirida, é contagiosa, não é? Como que a artrite reumatoide se instala? Bom, é uma doença multifatorial. Existem muitos fatores envolvidos no seu surgimento. Alguns já mais esclarecidos, outros, como muitas coisas na autoimunidade, ainda não tão esclarecidos. Então a gente sabe que precisa ter um fator predisponente genético, precisa ter fatores hormonais envolvidos e também fatores ambientais. Então, muitas vezes você precisa ter esse conjunto de alterações no seu sistema autoimune também, e aí vem aparecer a doença. Vamos falar um pouquinho então desses fatores que você mencionou. De herança genética a gente não tem muito como controlar, mas os fatores de ambiente às vezes também não. O que seriam esses fatores de ambiente que poderiam contribuir para essa doença? Então, contribuem para a doença, por exemplo, algumas infecções virais, algumas infecções até bacterianas, algumas bem esclarecidas, outras nem tanto. Também a sobrecarga de articulações, às vezes, do trabalho, então facilita, né, iniciar a doença. E também alguns fatores como o estresse emocional e, mais uma vez, a gente vai mencionar aqui o cigarro. E nessa doença, bem estabelecido, bem estudado já, o cigarro muitas vezes é o fator também gatilho, desencadeante para a doença. E não só para desencadeá-la, mas para piorar os seus sintomas e tornar mais difícil o tratamento. Tá, você já parcialmente respondeu a minha pergunta, que é o seguinte. Uma pessoa que fuma e que descobre que está com artrite reumatoide, se ela parar de fumar, ela já vai ter os benefícios já logo
ou não vai fazer muita diferença porque ela tem o acúmulo de anos fumando? Na verdade, quando ela parar de fumar, ela vai receber benefícios imediatos, assim, no seu corpo, na sua saúde, na parte respiratória, cardiovascular, em tudo isso. E vai perceber também uma melhora das manifestações, né? Ótimo. Vai ser mais tranquilo de tratar, os medicamentos acho que vão rapidamente fazer efeito. Mas isso também é difícil de mensurar. Agora, quanto à questão do cigarro ser um fator desencadeante, é mais difícil de dizer o quanto é a participação do cigarro, ou se você parou há muito tempo, ou se você acabou de parar de fumar. É difícil mesmo mensurar isso. Olha, de qualquer maneira, é mais um motivo para você que fuma abandonar o cigarro. Você precisa tomar essa decisão corajosa e se você quiser, a gente pode te ajudar, tá bom? Escreve pra gente, se comunica. Tem Igreja Adventista que promove cursos de como deixar de fumar. Você não está sozinho. Essa é uma decisão que vai ser dura, mas que vai te trazer muitos benefícios. Voltando agora então para artrite reumatoide, queria saber o seguinte, quais são os sintomas? Porque dá para confundir um pouquinho, não dá? Dá. Fundamentalmente, é uma dor articular. O paciente se queixa de juntas dolorosas, edemaciadas, enrijecidas, principalmente das mãos, dos punhos e dos pés. Então fica inchado, pode ficar avermelhado também ou não? E quente, sim. Às vezes avermelhado, às vezes febril. Bem inchado. Você vê que uma articulação está mais gordinha, outra mais magrinha. Isso chama a atenção do paciente, muitas vezes leva ele à investigação. Mas existem outras manifestações importantes que não são propriamente nos sítios articulares. O paciente pode ter manifestações à distância, em outros órgãos, nos olhos, no pulmão. Olha só, pode ter na pele também, os nódulos subcutâneos. Então, é uma doença também de múltiplos órgãos. Tá, todo tipo de artrite, ela é considerada uma artrite, uma doença autoimune, perdão? Não. Existem várias causas para artrite. Então, vamos separar aqui só para a gente saber. A artrite é a inflamação da articulação. Então, é quando essa articulação está dolorosa, está quente, está com líquido dentro. Então, isso é uma artrite. A artrite pode ser causada desde um trauma, quando você cai, bate o joelho, ele se torna inchado, ou às vezes por alguma doença infecciosa que também leva à ocorrência das artrites e não tem relação com doenças autoimunes, não tem um mecanismo autoimune bem evidente. Então existem sim outras causas para as artrites além das doenças autoimunes. Queria saber o seguinte, tratamento. Ontem a doutora Karine mencionou aqui que existe um termo até utilizado para as doenças autoimunes. No caso da artrite reumatoide, ela pode ser curada totalmente? Olha, também na artrite reumatoide a gente usa o termo remissão e não cura, porque é uma doença crônica e o paciente vai viver muitos anos com ela. Em alguns casos, às vezes na idade mais adulta, às vezes o paciente já idoso, a doença simplesmente desaparece. E realmente a gente não sabe prever isso, não tem muitas explicações para esse quadro. Olha que Mas legal. ela pode sim, de repente, silenciar e nunca mais reaparecer. Mas então por isso a gente usa mais o termo remissão, que é a ausência da atividade da doença, ou seja, a ausência das manifestações. Então a gente trata o paciente para que ele mantenha esse estado de remissão. Uma vez diagnosticado, uma vez tratada a doença, então ele pode viver bem com a doença, mas pode acontecer também da doença reaparecer por conta de problemas externos ou problemas emocionais, problemas de estresse, problemas do estilo de vida. Tem alguma relação, doutora? Existe sim relação. Por exemplo, o paciente que tem uma vida muito estressada, que tem um estilo de vida muito ruim, não dorme direito, não come bem, tem esses vícios como o cigarro ou alcoolismo. Isso tudo tem relação, sim, com uma maior dificuldade em controlar a doença, logo, maiores períodos de atividade. E também os quadros infecciosos, são bem estabelecidos que as infecções trazem atividade às doenças de novo. Então, é importante sempre o paciente estar percebendo se está com alguma doença, se está com alguma infecção de vias aéreas, para se tratar rapidamente. Quem tem artrite reumatoide pode fazer atividade física ou deve fazer atividade física? Porque sente muita dor. A maior reclamação é de que atrapalha muito a vida, limita muito a vida. Fala um pouquinho para a gente desse aspecto, então, atividade física e artrite reumatoide. O paciente deve se movimentar. É muito importante que ele não
fique parado por conta da doença. Claro que em momentos de grande atividade, o paciente vai ter maior dificuldade para sair para uma caminhada ou para uma hidroginástica, mas é importante que ele seja acompanhado, receba um tratamento fisioterápico, com um terapeuta ocupacional, para manter sempre as articulações em movimentos e em movimentos adequados. O paciente deve ser reensinado a utilizar as suas articulações, de forma que ele previna os movimentos que serão ruins para ele, que ele previna a sobrecarga sobre essas articulações e que ele aprenda novas atividades e novos movimentos para ele continuar sempre em atividade. O corpo deve manter a sua atividade física sim. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu recebo o tempo inteiro. Teru, o que eu preciso comer, o que eu faço para aliviar a artrite reumatoide? A alimentação está muito relacionada também com o tratamento desse problema, doutora? Olha, um alimento específico, não tem nenhum estudo assim comprovando a eficácia de um ou de outro. Mas a gente, mais uma vez, vai conversar sobre o estilo de vida, que aqui também é importante. A alimentação saudável, a prática de atividade física, o paciente levar uma vida menos estressante, tudo isso está relacionado com o melhor prognóstico da doença e também com um melhor no tratamento mesmo, porque aqui também o uso de corticoides, imunossupressores, tudo isso gera um aumento do peso, um descontrole da glicemia, da pressão arterial. Então, se o paciente leva um estilo de vida mais saudável, tudo isso vai ser melhor controlado. E são os efeitos colaterais que precisam ser são contidos. Necessários, porque aí é o risco-benefício, né? O paciente precisa de tratamento, mas infelizmente o tratamento às vezes traz alguns efeitos colaterais. Tá certo. Doutora Karine Keffler, reumatologista, esteve aqui conosco discutindo esse assunto da artrite reumatoide. Se você perdeu alguma coisa, não esquenta, daqui a pouquinho você acessa lá novotempo.com/vida e saúde e acompanha na sua conversa tudo de novo. Se quiser compartilhar com alguém que sofre com esse problema, ótimo, você vai estar fazendo um bem enorme. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem aqui uma conversa super interessante sobre produção de orgânicos. Não saia daí, a gente já volta.